Jesus, nosso Mestre, seu dileto Filho, nossa fortaleza, nosso amigo de todos os momentos. E também, Mestre, Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão consoladora e tão reveladora, que nos leva a buscarmos a nossa renovação íntima, a nossa renovação moral, para que possamos continuar, enquanto encarnados, com paz, com tranquilidade, mas, acima de tudo, com humildade. Agradecemos também ao mentor espiritual da nossa casa, Frei Fabiano de Cristo, que está sempre de braços abertos, nos aguardando, nos consolando, nos fortalecendo. Agradecemos também a essa falando de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos fortalecem, que nos dão força, coragem, resignação, força para que possamos entender todas as dificuldades que encontramos pela frente e vencê-las com humildade e com sabedoria. Coragem para que possamos vencer a nós mesmos, domando as nossas mais tendências, as nossas mais inclinações. E resignação para que possamos entender e aceitar. Ele está dizendo para a gente, olha, existe um futuro esplendor a favor de vocês. Esse estágio que nós estamos vivendo não é o real, é passageiro. Então ele está nos levando a ter a esperança de uma vida melhor a partir do momento que somos obedientes à lei. Somos infelizes, entre aspas, porque nós somos desobedientes. E Jesus, quando fala da esperança, porque no capítulo anterior, que é o capítulo 2, que já foi estudado, ele fala assim, Pilatos pergunta para eles, és rei? E ele fala, não desse mundo. Não é isso que ele fala? A minha realeza não é desse mundo. Está dizendo para ele que a minha realeza é do mundo espiritual. A verdadeira vida que é a parte espiritual. A nossa realeza íntima é a parte espiritual. É lá que nós vamos nos desnudar. Vamos deixar as nossas aparências e vamos ver realmente quem nós somos na nossa intimidade. Então, o convite de Jesus é para a gente ter foco no futuro. Meu reino ainda não é deste mundo, porque esse planeta Terra está destinado a ser um planeta feliz, mas para chegar lá tem que passar pela prova e expiação, e tem que ir para a regeneração, para depois para o mundo feliz. É uma conquista, é uma luta titânica que nós travamos com a nossa materialidade que não quer entender isso. As dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia, de sobrepor as questões materiais, nos deixa chumbado ao corpo, preso à matéria. E ser futurista, e se pensar no futuro, é a nossa meta. Um dia seremos anjos, olha isso. Um dia seremos espíritos melhores, mas para que isso possa acontecer, é necessário que nós obedeçamos a Jesus, porque Ele é o guia, Ele é o modelo, Ele é a regra máxima. E se nós olhamos para Jesus como um homem comum, como um profeta, como alguém que passou e deixou a mensagem como Moisés, nós vamos continuar seguindo o olho por olho e dente por dente. E já saímos de Moisés há muito tempo, já deixamos de ser planeta primitivo, desde que Jesus chegou, nos promoveu a planeta de prova e expiação. Isso quer dizer, a nossa animalidade, a nossa apego às coisas materiais, tem que ficar, o orgulho não tem mais espaço dentro de cada um de nós. Porque quem nos deu essa autoridade para deixar esse sentimento ficar vivo foi Jesus. A partir do momento que Ele veio, Ele trouxe para nós todas as ferramentas necessárias para você viver como um homem, como um ser humano. Nada mais do que isso. Sermos humanos. Você quer ser humano? É ter sentimentos bons. Como a doutrina espírita fala, é pensar no próximo. É saber que você não pode ser feliz se quem está do teu lado não é feliz. Não existe felicidade egóica. Eu sou feliz, você não é feliz. Agora, quando eu falo assim, nós somos felizes, aí você é feliz. Não é? Então, se eu passar todos os slides aqui, alguns não forem passados, porque nós não estamos presos à intelectualidade do estudo, e sair daqui PhD em doutrina espírita, não é o objetivo.
não é? O objetivo é você ter a certeza absoluta, através daquilo que Jesus te promete, aquilo que Jesus te acena, que realmente vai acontecer. E nós, médicos que nós somos, nós podemos fazer essa viagem lá, podemos? O êxtase, o sonambulismo, te dá essa possibilidade. A mediunidade do estático e do sonâmbulo, ele vê e fala para você, é o espírito que está vendo. E ele fala, estou aqui num local que nós precisamos ficar muito em oração, porque o sofrimento é muito. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Então, o que ele está relatando? Ele está indo lá, trazendo uma mensagem para que nós façamos as nossas reflexões, quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que nós temos para ajudar o próximo. Se você não enxerga, se nós somos cegos, tem alguém que vai enxergar pela gente. Quando o cego, Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu faça? O que o cego respondeu? Reflete. Senhor, ele olhou para o cego e perguntou para ele, o que queres que eu faça? Olha isso, dando tempo para você refletir o que você quer ver. Aí ele perguntou assim, que eu veja. Então, nós somos cegos, guiados pela materialidade que nos leva mais à cegueira. Então, se Jesus está nos proporcionando tirar o véu da nossa visão espiritual, não é o véu dos olhos, não, é esse terceiro olho aqui, que você enxergue. Eu sou espírito, eu não sou corpo. E as minhas necessidades é todas visado para minhas necessidades espirituais e não mais as materiais. E quando você foca nessa oração que não é articulada, que é no seu íntimo, e que você precisa, Senhor, eu preciso renovar o meu íntimo. Porque nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós sentimos. Por que ele chama de espíritos errantes? Que nós vamos, se der tempo, nós vamos chegar lá. O que é um espírito errante? Que está saindo da erraticidade, não é de erro, né? Erraticidade não tem nada a ver com a palavra erro. Erraticidade é você ir para uma colônia espiritual, desencarnar do mesmo jeito que você encarnou, sem mudança nenhuma, voltar para uma colônia afim e voltar para o corpo tantas vezes quanto for necessário, que a gente sai do corpo, volta para o corpo e não muda um tio da nossa encarnação. Voltamos com os mesmos interesses, com os mesmos desejos, muito fortes dentro de cada um de nós, e não fazemos a nossa ressignificação, porque nós não temos olhar de futuro. Mas eu vejo, eu estou vendo, o estático, o sonâmbulo, ele vê, eu estou aqui. Quer que eu diga para você, quem está presente aqui? Uma pessoa que te conhece do nome tal, nome tal, nome tal, nome tal. Então é verdade. Aí você aceita aquilo como verdade. Passou aquela emoção do momento, tu vai lá para fora e esqueceu tudo. As mudanças não foram feitas. E essas revelações é para que as mudanças possam acontecer, para que nós possamos ser merecedores, pelo menos de uma colônia de espíritos que gostem de nós. Reencontrar com os nossos amores. Quem não quer encontrar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? É o meu maior desejo. Encontrar com a minha mãe é meu foco. Desde que ela desencarnou, eu falei, eu vou trabalhar para te encontrar. Não vai separar de mim tão fácil, não. Aquele filho rebelde, né, vai ter que se ressignificar para poder te encontrar. Então a gente tem que ter meta, tem que ter objetivo, traçado como espírito que nós somos. E Jesus é esse grande referencial para que essas mudanças possam acontecer. Porque as mudanças que acontecem intimamente, nós atraímos como imã as coisas que vão nos beneficiar ou que vão nos prejudicar. Por isso que as mudanças da nossa mente, do nosso mental, da nossa ressignificação, o ego vai perder força. O ego vai falar uma coisa para você, você fala, não, eu te conheço. Foi você, com esse egocentrismo, com esse orgulho, que me levou a falir na encarnação. Mas agora, você está sob domínio. Porque agora eu amo ao próximo.
Eu tenho desejo de ser útil, tenho desejo de amar. E para que isso possa acontecer, você tem que ter um encontro com Jesus. Se nós não tivermos um encontro íntimo com Jesus, elas não vão acontecer. Você que tem que estar motivado. Você que tem que ter certeza que você encontrou Jesus. E como que você encontra Jesus? Está lá no Evangelho. Através dos seus ensinamentos. Cada vez que você fizer um bem a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Já lembra essa página do Evangelho? Então Jesus está se mostrando no pequeno. Eu vou contar para vocês aqui, isso aqui está fora do estudo, sabe? Aquelas intuições que vêm. Então, eu vou contar para vocês, é antididático você na tribuna da Casa Espírita se exaltar, se enaltecer contando histórias da sua vida particular. É antididático. Eu considero assim. Então, para que você não possa parecer que você é exemplo para as pessoas. Nós não somos exemplo para ninguém. O exemplo é Jesus. Tem uma colônia chamada Colônia Esperança, lá na parte espiritual, que é um hospital só para espíritas, que achavam e não eram. E quem chega lá com mais dificuldade, tem uma ala lá que é numerosa, só de expositor de casa espírita. A gente chega aqui, entendeu? Porque falou, porque é intelectual, acha que por estar falando, por estar... já conquistou, não. Por isso a gente leva uma surpresa danada, né? A gente tem uma surpresa. A gente olha para a pessoa, isso aí, expositor, caramba, isso aí vai direto para Júpiter. Aí quando tu chega lá, encontra aquele cara que você não dava nada por ele, que você olha, mas como é que pode isso? Aquele fica falando quentinho, quietinho, que nem abria a boca, que você passava, nem olhava direito para ele. É ele que vai molhar a tua boca, na secura das ilusões que nós construímos. Então, quem é expositor de casa espírita, está cheio. Por isso tem que ter coragem, para enfrentar os desafios. Isso não é para intimidar o expositor, não é, pelo contrário, é para motivar ele a continuar para melhorar. Não é isso? Então, eu vou contar para vocês, não é um exemplo meu pessoal, é uma experiência de vida. Porque quem tem 75 anos de idade, como eu tenho, né, que está há alguns anos na casa espírita, já passou por muitas coisas, por muitas experiências maravilhosas. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive um encontro com Jesus. Sabia, dona Eli? A senhora sabe. Nós tivemos um encontro, eu tive esse encontro com Jesus. E vou contar para vocês como esse encontro aconteceu, para motivar a vocês a marcar esse encontro com Jesus. Quem não encontrou, tem que marcar esse encontro com Jesus. Vamos lá passar para vocês a minha experiência desse encontro com Jesus. Homem do mundo, 20 e tantos anos de idade, 30 anos, totalmente materializado, totalmente voltado para a sensualidade, não é sexo, é a sensualidade, para a materialidade. Entrei na congregação espírita cristã, olha isso. E para mim entrar lá, não tinha aquela pontezinha não, eu tinha que pular o rio. Já começava o sacrifício primeiro, para ir para lá. Então, eu sentava na assistência, aí o dirigente da reunião, olha, nós temos uma campanha, eu estava começando no Doutrina Espírita, temos uma campanha do quilo. Nós ajudamos e nós precisamos que cada um contribua com a sua campanha do quilo. Eu escutei aquilo, peguei na semana seguinte, era sábado de manhã, peguei meu quilinho lá, de feijão, não sei o que eu peguei, e fui levar meu quilinho na congregação espírita cristã. Quando eu chego na congregação para levar meu quilo, estava aquele movimento de montar bolsas para levar lá para o Muriçaba, ali naquela comunidade carente, que a congregação ajudava os idosos de lá, da comunidade. E aí, vou dizer, aqui está até bem dividido, mas lá não tinha um espírito encarnado no corpo de homem, só mulher. Mulheres idosas, tia Olga. Lá, tia Olga.
montando bolsa. Dona Terezinha Oliveira, Terezinha Barbosa, Nelly, todo... Isso. Verbene, quem estava mais Nelly, que eu não lembro. Uma equipe lá. Aí Dona Miranda, aí eu cheguei lá com aquela pressa de que o sábado era o meu dia, o dia de eu ganhar dinheiro, né? Porque quem é empreendedor, o sábado é o dia ideal, porque todo mundo vai gastar. E você, como empreendedor, tem que ganhar. Vai todo mundo para o shopping, vai todo mundo gastar. Você vai aproveitar o sábado. E exatamente no sábado que eu estava lá. E aí eu fui, escondidinho assim, para botar meu quilo. Aí me pegaram pelo braço. Alguém me pegou pelo braço. Uma das Terezinhas, uma delas. E falou, você tem que ajudar a gente. Olha o peso das bolsas, a gente tem que botar... Ela tinha um fusquinha. Tem que botar tudo no Fusca. Mas eu não posso, meu horário, eu tenho que trabalhar. Não, você não vai trabalhar hoje. Meu Deus do céu. E aí fui constrangido. Sabe o que é pegar a cruz constrangido? O Cirineu, vai, pega a cruz. Constrangido. Aí fui, comecei a ajudar a montar a bolsa, alguma coisa começou a acontecer, que aquela revolta de não querer ficar já foi diminuindo. Não é isso? Então comecei a sentir a alegria, porque os amigos espirituais estão ali. O meu anjo de guarda deve ter falado, te peguei agora quero ver tu escapar de mim. Ele estava vibrando, feliz, porque estava contrariando a minha materialidade para mostrar, você é um espírito. Nós nos alimentamos de energia, de vitalidade espiritual. O fluido cósmico universal está aí, dando de graça para a gente se revitalizar. Por que a gente fica idoso e vai murchando, igual um balãozinho? Porque perde vitalidade. Mas quando o espírito recolhe da atmosfera psíquica do fluido cósmico universal, energia, experimenta assim, você acorda de manhã, o corpo não quer te obedecer, mas quando você lembra como espírito que você veio de um trabalho na parte espiritual, aí o espírito começa a inchar o teu corpo. E conforme você vai andando dentro de casa, você vai fazendo as coisas, aquelas dores do início da cama já não existiu mais, porque o espírito está assoprando vitalidade em você. Por isso que fala, o espírita tem que pelo menos aparentar 20 anos menos. Quantos anos você tem? Seu Maceió, pergunta para ele. Se falar que tem 60, você vai acreditar. Se falar que tem 80, você vai acreditar. Mas quando não, eu tenho 100. Que isso? O senhor tomou formol? Não. Seu Melcíades de Barbosa era todo esticadinho, não tinha uma ruga. A minha mulher falou assim, esse homem tomou formol, não é possível. Não. Então, quando nós pegamos a bolsa, aí eu falei, agora eu cumpri. Estou sentindo uma alegria, né, de contribuir, de ajudar, já estava sendo. Ela, opa, me pegou de novo. Uma delas. Não, nós temos que ir lá. Só tem você de homem. Como é que a gente vai carregar essas bolsas? Mas só tinha mulher mesmo. Tu pode contar na casa espírita. A maioria é mulher. E aí, lá vai eu, não sabia nem para onde ia, lá para dentro. Que eu nunca tinha, Moraes Vasconcelos não sabia que a Etiópia estava do meu lado, e eu não sabia. A África está do meu lado, e eu querendo fazer o bem lá na Etiópia, lá na África, e ela estava do meu lado, ali atrás do hospital. Os africanos tudo lá. E aí entramos, começamos o trabalho, e a emoção vindo, querendo chorar, porque eu não me pergunta. Senti um abraço. Eu falei, deve ser minha mãe. Carinhoso desse jeito, né? Aí quando ela fala, você não precisa desencarnar para me encontrar, nós estamos juntos. Olha só. E eu não tinha nem lido o livro dos Espíritos, não tinha conhecido o Evangelho, não conhecia nada. Passei para dar reunião assim, sentada. E aí, quando nós chegamos lá, começamos a distribuir a bolsa, a dona Nelly, acho que vai lembrar. Entramos numa casa que você não pode imaginar o que é um ser humano viver naquele local. Os buracos de ratazana dentro do local, as fezes acumuladas, o cheiro que você não conseguia respirar. E elas entraram normal, como que ele estivesse indo para o piquenique, para o shopping. Então elas iam lá. Aí eu falei, será que elas não estão sentindo o cheiro que eu estou sentindo? E elas indo embora. Eu falei, vou acompanhar. E daqui a pouco, do nada, aquele cheiro acabou.
Aí depois eu vim saber, estudando, que tem um espírito que chama-se Sheila, que fluidifica o ambiente. Quando você vai fazer por amor, aquele cheiro some. E sumiu mesmo, mas eu fui aprender depois estudando. E daqui a pouco, quando nós vamos aproximar dela, uma senhora, né, de pele escura, totalmente inanimada, como se tivesse um cadáver ali. E ela estava viva. E daqui a pouco, quando ela começou a botar a bolsa, nós percebemos, e algumas delas perceberam também, que as ratazanas, os ratos, estavam comendo os dedos dela já. Que aguenta? Tem que ser espírita. Eu lembro que Terezinha arrumava a casa, o João, a Lênia, arrumava aquelas camezinhas, a gente ia varrer a casa, cada uma fazendo uma coisa. Era muito lindo. Então, quando eu li os dedinhos dela, imagina o que é isso? O ser humano, filho de Deus, e você está querendo ir para o shopping, estou falando você, não eu, querendo ir para o shopping, querendo ganhar dinheiro. Como é que um ser humano, um espírito, pode ficar indiferente à dor do outro? Não tem como, é impossível. Isso aí não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema... A gente transfere a responsabilidade. E aí, estamos lá, arrumaram ela, tiraram a roupinha, arrumaram, pentearam o cabelo dela, fizeram, e eu ali, fizeram curativo na mão, arrumaram, botaram umas faixinhas assim no dedo, e eu assistindo. Daqui a pouco, uma delas falou assim, vamos orar. Eu não tenho mediunidade nenhuma, não era nem espírita, não conhecia nada. Quando elas começaram a fazer assim, todas elas para orar, eu não via mais ela, eu via uma porção de freira dentro daquela sala. Freiras. Dona Nelly não era Nelly, era uma freira. Tia Olga não era uma freira. Todas freiras. Inclusive com aquele, tipo João de Janeiro, aquele colar de pé de contas, que você faz aquela oração, que o católico faz, como é um terço. Isso. E ali elas começaram a orar. Meu Deus do céu. Esse encontro com Jesus fez com que eu mergulhasse dentro da doutrina dos Espíritos. Fez com que eu percebesse que você não pode ser feliz, você não pode almejar mundo maior, se o seu mundo íntimo não mudou. A mudança não é você exterior para poder aparentar que chegou lá, a mudança é íntima. E para isso você tem que encontrar Jesus. Se você não encontrar Jesus, você não muda, nós não mudamos. Água fluidificada não é encontro com Jesus. Fazer escola mediúnica não é encontro com Jesus. Porque para você ser médium, desenvolver mediunidade, você tem que educar o seu anímico. Você tem que se educar como espírito. E você pode dar uma mensagem anímica com muito mais conteúdo do que uma mensagem mediúnica. Porque a mensagem anímica, a mensagem do espírito que já tem experiência de muitas encarnações. E se você não educa o seu anímico, se você não tem esse encontro com Jesus, a gente não muda um tio, um iota, não acontece nada. E a partir dali, eu troquei o meu sábado material para poder estar na congregação. Eu desesperado, o que eu tenho que fazer? Nós vamos voltar lá de novo? Por onde vocês vão? Porque aquela emoção faz você ficar motivado para fazer de novo. E o que vai acontecer para aí? Todos aqueles sentimentos que estão ainda em você, eles começam a perder força. Porque o amor cobre de nossos pecados. Então, por que eu estou evitando de passar os slides? Para a gente não ficar no intelectualismo, para a gente não ficar só na doutrina que estuda, que não vai na ação. Não vai na ação. Então, para que você possa estar motivado a cumprir a sua meta, do seu planejamento reencarnatório, porque nós fizemos um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, a proposta é educar o espírito, passar por algumas experiências, que você vai se matricular no planeta de prova e expiação, aonde vai te proporcionar
alguns reverses, alguma dificuldade para você conquistar, e, através dos desafios, novos sentimentos, que é a resignação ativa, a paciência, o olhar verdadeiro sobre outro. Vai chegar uma hora, igual Chico Xavier, que nós não vamos ver mais corpos, nós só vamos ver espíritos. Nós não vamos saber quem é encarnado e quem é desencarnado. Você não vai fazer distinção. A roupa, a aparência, acabou. Você não consegue mais olhar a aparência. A gente julga as pessoas pela aparência. Se você chega com um carro importado, se você chega, tem uma referência, chega você de bicicleta. É assim que nós somos. Então nós precisamos mudar, ressignificar a partir do convite de Jesus. Aí nós vamos entrar no tema. Com certeza não vai dar tempo de passar todos os slides, porque tem uns 5, 8 ou 10 slides ali. Mas nós precisamos sair da casa espírita diferente. Nós não podemos entrar e sair do mesmo jeito. Algo aconteceu. Por isso que o fora da caridade, por isso que a ação no bem é o grande movimento de mudança. Não precisa ir para a Etiópia, não precisa ir para Moriçaba. Compreende o seu filho adolescente difícil. Compreende o vizinho que bota uma música lá alta que não te deixa dormir. Teu estado íntimo, emocional, que quando você sair do corpo, quando nós saímos do corpo, nós vamos ser exatamente, na parte espiritual, aquilo que nós estamos intimamente, vamos chegar lá. Ninguém vai chegar lá melhor, nem pior. Vamos chegar exatamente como o nosso íntimo vibra. O que você pensa é você. O que você deseja é você, porque o desejo é uma prece. Qual é o nosso desejo central? O que eu desejo quando venho na casa espírita? O que eu procuro nesse encontro com Jesus? Quais são as ressignificações que eu tenho que fazer? O que eu posso mudar? Porque o espírito, não existe fatalidade para nós espíritas. É fatal que você vai desencarnar. Não existe. Nós espíritos podemos mudar a fatalidade. Imagina isso? Olha o poder que nós temos. Ah, eu nasci assim, meu avô era assim, meu tio era assim. Eles eram, mas eu não. Então você muda. Você fala assim, eu nasci para ter um corpo X, um corpo Y. Aí você fala assim, eu vou fazer uma cirurgia perispiritual. Não quero mais esse corpo, mas você não tem que ir para o Pitangui nem fazer bariátrica. Você tem que fazer isso no espírito. Porque é ele que tem que estar saudável. Aí esse amor, essa dedicação é que vai fazer uma cirurgia na sua intimidade. Você pensa como espírito, você vive como espírito, você sente, você age, você vive, você anda como espírito. Você não anda mais como corpo, sabe que o corpo é uma ferramenta. E a gente não consegue viver pelo menos 60% do dia como espírito. Nós deixamos nos atrair pela visão material. E Jesus já nos fez enxergar, porque nós pedimos, Senhor, eu quero ver. Vai ter coragem de ver? Pô, porque tem uma página de Emmanuel que ele fala assim, a cortina do eu. Não sei se vocês já leram essa página. A cortina do eu. A cortina é o véu da encarnação. Você pode, vencendo o eu, abrir essa cortina e no teu futuro, o que te espera, de acordo com as suas atitudes, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, e também a cortina do eu pode abrir o passado, não só para ver coisas ruins que você fez, pela lei de causa e efeito, mas para ver muito mais as coisas boas que automatizou em você, que passou a ser natural, que você não sabe, que fortalece. Então você, quando vence a cortina do eu, você não é passado, nem é futuro. Você é um futuro que vai conquistar e é um passado que você deixou para trás, porque a reencarnação é o perdão de Deus. Vou te dar um corpo zerado, uma família que vai te educar, esquece o passado. E constrói esse futuro através desse posicionamento íntimo. Então, quando Jesus fala, eu vos peço, eu vos convido, escuta. Isso que é isso? Besteira. Quando eu ficar velho, ou quando eu estiver próximo de desencarnar, eu vou prestar atenção nisso.
Entendeu? Eu vou passar por aqui porque a coisa não está funcionando. E aí, no item 1, para a gente entrar no estudo agora, e tentar verbalizar, tentar falar assim, caramba, eu saí do vinho de luz, agora eu sou um espírito de verdade. O corpo não comanda mais. A doença só comanda. Não só doença física, não, a doença moral, que é a pior, que é invisível, que ninguém vê. Você tem uma aparência bonitinha, mas moralmente você é doente. E a cura da doença moral é que o objetivo de nós estarmos na casa espírita. Eu quero receber um passe de cura, mas você fica recebendo como matéria. Aí você, antes de entrar na sala, deixa o corpo do lado de fora e entra como espírito. Você vai receber o passe espiritual. Então, a doutrina espírita não cura corpos, a doutrina espírita cura espíritos. Não é isso? Então, como espíritos, vamos procurar a nossa cura nesse encontro, sair de novo, fazer movimento. Não tem alegria maior. Todos os convites aí, de lá para cá, minha mulher quase que eu saí de casa praticamente, leva a roupa, fica lá na congregação de uma vez, porque pouco homem, seu Maceió trabalhava, eu tinha flexibilidade, já estava eu lá. Por que tu não leva tua roupa para lá e mora lá de uma vez, não é? Aí convite para a coluna Juliano Moreira, convite para Curupaiti, eu ia em todos, caravana para ir ajudar, eu estava lá, pô, quero ver Jesus de novo. Onde eu vi uma vez, porque eu não posso ver de novo? Aí chegava lá, vou procurar Jesus para conversar com ele. Aí você entra lá na coluna Juliano Moreira, ou em Curupaiti, aí você vê Jesus lá. Na coluna Juliano Moreira, então, que é só para processo de obsessão, que a maioria dos que estão lá é um processo obsessivo de subjugação, não é doença, é de loucura, é uma obsessão, é uma subjugação, uma fascinação que está sofrendo. E você consegue aliviar a dor daquelas irmãs que estão lá. Tem umas que ficavam amarradas, porque não tinha como tratar. E quando os espíritas chegavam em equipe, ela se acalmava. Uma oração, minha irmã, só uma palavra de quem tem autoridade, não era minha, eu estava só acompanhando. Mas tinha espíritos encarnados que estavam lá, dedicados à doutrina espírita, que ele, quando ele falava assim, minha irmã, nós estamos aqui mais uma vez, ela, pô, assim, naturalmente, que estava falando? Era o corpo? Era o espírito que luta contra as suas más tendências, é um espírito que luta diariamente para poder ressignificar a sua vida e a sua voz, o seu sentimento ter força de emoção naquele que está escutando, naquele que está te ouvindo. Então, esse intelectualismo, vamos estudar, é ótimo, mas sem ação, nós vamos ficar só na intelectualidade e não vamos partir para a ação. Por isso que a assistência, vamos fazer a bolsa. Aí fala assim, uma raia de festa junina. Não é a festa junina. Ela é um motivo para você poder vir. Ela é um motivo para você. A festa junina não é. A festa junina da Casa Espírita é diferente. Não é igual. Nós já passamos da festa junina do mundo, entra na festa junina da Casa Espírita. Me dá um quentão aí. Não tem. Me dá um... Não tem. Aí você vai se adaptando. Você vai se ressignificando para atender aquilo que te interessa. Qual o objetivo da festa? Aonde vai esse recurso? É para mim comprar um carro zero? Não é. É para mim comprar uma casa nova, dirigente, presidente da Casa Espírita ficar rico? Não. É para ajudar aonde Jesus estiver. Não é isso? Então vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Olha o convite de Jesus. Preste atenção. Ele não está falando de cérebro. Ele está falando de coração. É Ele que manda, é Ele que determina. O coração é a bússola, é o guia, é o imã que nos atrai para um lugar bom ou para um lugar ruim. É Ele que determina, é o sentimento que determina para onde nós vamos. Nós vamos para o lugar daquilo como nós estamos sentindo, e não aquilo que nós achamos que somos. Não se turbe o vosso coração. Crede, tenha certeza da presença de Deus na vida de vocês. Crede também em mim. Eu tenho autoridade moral para abrir a boca e mudar a sua vida.
Eu tenho autoridade moral para encontrar com você e você nunca mais ser o mesmo. Cria, tenha certeza, não é eu acho, pode ser, não. É certeza, porque a doutrina espírita, a ciência espírita, faz com que você tenha uma fé lógica, raciocinada, a razão somada com o coração. Então, há muitas, eu estou dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai. Essa morada que vocês estão aí é um planeta escola, é um planeta hospital, onde estão matriculados espíritos doentes. Todos nós somos espíritos doentes, por isso nós estamos no planeta Terra. Mas não fique preocupado. Eu estou aqui para curar, eu estou aqui para dar saúde de volta a você, para vocês irem para uma nova morada, para um local que eu estou preparando para vocês. Mas esse preparar não é um preparar material, não. É um preparar de ressignificação íntima, para que você possa, por exemplo, tem espíritos encarnados hoje na Terra, que já é um espírito regenerado. Não precisa aguardar a Terra virar regeneração. Eles, no íntimo deles, já são regenerados. Vou esperar o planeta regenerar. Se você não se regenerar intimamente, você não vai ficar no planeta regenerado. Tem espírito como Chico Xavier, que é um espírito evoluidíssimo, que o íntimo dele já era um íntimo de um planeta já feliz. Encarna entre a gente, através do sacrifício, para dar motivação para você crescer. Olha, eu tenho angina, eu tenho isso, eu tenho dor de cabeça, mas nada disso me impede de trabalhar. Não foi assim que Divaldo falou para Joana? Minha irmã, eu estou tão doente, eu estou tão assim, eu estou praticamente morto, eu não vou poder trabalhar. O que a Joana falou para ele? Eu estou 100% morto, então vamos trabalhar. E eu que estou 100% morta, estou aqui? Por que você está 50% morto e não pode trabalhar? Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu não vou teria dito. Pois vou vos preparar o lugar. Esse lugar não é um lugar restrito, esse lugar é a nossa intimidade, é o nosso coração, é o nosso sentimento. Porque quem determina para onde você vai é você. Lembra lá no nosso lar, quando chegou aquela senhora querendo entrar no nosso lar? Todo mundo leu isso, não leu? Nosso lar? Aí André Luiz olhou para ela, com aquela aparência de boazinha, de que fez muita coisa, né? Aí, deixa ele entrar. Aí o mentor, o dirigente espiritual, que eu não sei que era dele, que eu não sei se era Clarence, quem era, fala para ele, não, André, não é que a gente não queira entrar, ela não tem condições. Ela não construiu, durante encarnado, essa condição, essa vestimenta nupcial, o perispírito renovado. Vou fazer o seguinte, para você ver que não é justiça de Deus, porque a gente não sabe o que é justiça. A gente considera a justiça pelo nosso ângulo. Não é? Então, a justiça divina que está agindo, ela tem que se fazer merecer. Vamos aguçar a vista e vamos ver o que está impedindo dela entrar. Aí, quando o André aguçou, quer dizer, começou a enxergar como espírito, porque ele era um médico, né? Enxergava como médico, e como médico ele foi para lá. Agora aqui você não é médico, aqui você é um espírito. Aí ele aguçou a vista e viu várias marcas em torno do corpo dela. Ele olhou, aquelas marcas eram como se fosse um sinalizador que você não pode passar naquela porta. É como se fosse para o aeroporto, que se já chegam algumas bugigangas e que começa a apitar, pi, 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 eu vi um guarda, então não pode passar, vamos verificar o que você tem. E apitou, mas apitou foi a intimidade dela que acusou ela mesma. Cada ponto escuro que ela tinha no corpo era um aborto que ela tinha feito. Não é? Então, nós temos que olhar a profundidade da doutrina espírita. Nós não podemos ficar na letra, nós temos que ir além da letra. Porque por trás das letras tem força. O Evangelho é força viva. Quando você abre o Evangelho, você não está lendo um livro de história. Você está lendo Jesus. Cada palavra tem vida, cada vírgula tem significado. Se você não parar na vírgula, você não vai entender. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim.
a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Voltarei. Como é que Jesus... Agora vou tirar essa palavra, voltar do tempo, né? Somos espíritos, somos atemporais. Para nós espíritas, esse relógio comum, esse relógio comum não funciona. Esse não voltarei, estarei sempre nessa volta, nesse momento particular, pessoal, de fazer que as ressignificações possam acontecer, para ser merecedor de estar num local melhor. Tem colônias espirituais que são construídas pela nossa mente. Você vai para o local pelo aquilo que você pensa intimamente. Se você era altamente sensualista, vivendo para as coisas materiais, você vai para uma colônia aonde tem tudo que vai atender os seus desejos. Se você, como as freiras que estavam lá dentro da Etiópia comigo, se você pensa como freira, vive como freira, age como freira, o teu perispírito é de freira. Estavam lá todas as freiras, e elas nem sabiam que era freira. Eu fui dizer para vocês, são tudo freiras. Quê? Então, quem determina a cor do teu perispírito é a energia magnética que você emite. Você pensa, você manda, e você recebe. Essa é a lei. Então, voltar significa, estou trazendo todas as informações através do Consolador prometido por vocês, prometido por Jesus, para que essa doutrina consoladora possa explicar tudo aquilo que na época eu não pude explicar. E temos toda essa ferramenta. Acabou? Acabou, né? Que pena. Vou passar os slides para você ver que eu estudei. Mas chega aqui, essa casa é um perigo. Todas as casas eu leio todos os slides, mas aqui eu não consigo. Não vai. É porque eu não liguei o cabo da bateria. Eu liguei, a bateria foi embora, graças a Deus. Então, nós somos espíritas cristãos. Vencer as nossas limitações, viver as fatalidades, aquilo que foi programado que nós podemos mudar, que está ao nosso alcance de mudar. Não tem outro caminho se não seja a ação no bem. É o grande remédio para a nossa cura espiritual. Sair de si mesmo, interagir na sociedade e recolher do fluido cósmico universal, que é Deus, a vitalidade que irriga naturalmente e que o nosso egoísmo não deixa absorver. Jesus não tinha uma gripe, Jesus não tinha uma febre, Jesus não tinha doença nenhuma. Colher a saúde, que ela está do nosso lado, e nós estamos buscando em outro local. Então, companheiros, a casa espírita nos proporciona esse ressurgimento, proporciona essa ressignificação dos nossos pensamentos. Então, se nós viemos de linha de luz e temos essas intuições aqui nessa casa, que dificilmente eu consigo falar à vontade como eu estou falando com você, não sei porquê, não sei se é para o seu Maceió, da dona Nelly, que eu tenho intimidade, mas é alguma coisa, porque eu não consigo falar a doutrina espírita nessa casa de maneira intelectual, professoral. Eu sou um professor, vou ensinar, ninguém vai ensinar. Aqui nós vamos sentir a presença dos nossos amigos, sentir a vontade de mudar e ser feliz intimamente. Porque se nós somos espíritos felizes, você pode estar com o corpo com câncer, você pode estar com o corpo com qualquer doença. A doença está no corpo. Não está no corpo. Ele vai ficar. E se eu não fizer a ressignificação, eu vou marcar no meu perispírito todas as doenças do corpo. E vou voltar para a parte espiritual doente novamente. Porque eu marquei no meu perispírito que eu não aceitei, fui inconformado, não trabalhei como devia ter que trabalhar. Então, se há muitas moradas, se a erraticidade tem muitas colônias, como tem no Rio de Janeiro, o Nosso Lar, não tem uma colônia que no Rio de Janeiro chamada Nosso Lar, nos outros estados tem outras colônias. E você encarna, por instrução encarnatória, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no Brasil, porque você programou. Por que eu estou em Campo Grande? Planejamento.
Por que eu encontrei esse companheiro? Planejamento. Tudo. E se nós não conhecemos o nosso planejamento reencarnatório, nós não podemos obedecer a Jesus. Então, companheiros, muita paz para todos vocês. Desculpa eu contar a história particular nossa, mas isso aqui é um marco na vida de quem quer seguir Jesus. Não tem outro caminho. Então, quem já encontrou, parabéns. Quem não encontrou ainda com essa emoção, procure a Casa Espírita na área social, na área não assistencial, mas de promoção, né? Aqueles que batem a nossa porta pedindo um pouquinho de feijão, não material, mas o feijão espiritual que alimenta para a vida toda. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem mais fome. Então vamos matar a nossa fome, a nossa sede de amor, porque nós necessitamos muito mais de amar do que de pão material. Então o Espírito se alimenta de amor e de trabalho no bem. Muita paz para todos vocês. Ficaríamos a manhã toda aqui ouvindo ele falar, né? É sempre muito bom. Ficaríamos realmente, mas o tempo urge, né? Agora, em toda a sua fala, o que me chamou mais a atenção é quando você falou em buscar Jesus. Buscar é um verbo, né? E verbo é ação. Então, nós temos que ir de encontro a Jesus, buscar Jesus, trabalhar o nosso esforço, e não ficar de braços abertos, esperando que Ele venha até nós, né? Buscar Jesus é ir de encontro a Ele. Ir de encontro a Ele é exatamente renovar as nossas atitudes, fazer diferente do que vimos fazendo nos últimos séculos. Desamarrar essas amarras que nos prendem no passado, que obstam o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Então, ficaremos realmente a manhã toda te ouvindo aqui, mas o tempo urge. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento da nossa primeira parte, e depois a segunda parte será a aplicação dos passos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por toda a luz que foi derramada nessa manhã sobre todos nós, nos chamando a atenção para que possamos buscar realmente o nosso querido Mestre Jesus, a nossa fortaleza, o nosso farol, que quer que estejamos onde estejamos, vibrando com Ele, trabalhando com Ele, servindo com Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso é o que Jesus espera de todos nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a essas falantes de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos amam profundamente. Muito obrigado por toda a luz recebida nessa manhã. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, podemos dar por encerrada a primeira parte da nossa reunião da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus.